Olá, boa noite. Que bom que nós estamos aqui na Casa Espírita. E hoje nós estamos na Casa Espírita. Nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos. Que a sua primeira edição foi em 18 de abril de 1857. Então, em abril, agora dia 18, estará fazendo 166 anos do Livro dos Espíritos. Então, aqui nós encontramos o Ensino dos Espíritos, que foi organizado por Allan Kardec. Então, Allan Kardec é o espírito missionário que reencarnou aqui na Terra com a missão de publicar o Livro dos Espíritos. Então, 18 de abril de 1857. Então, Allan Kardec publicou 5 obras, certo? As 5 obras básicas da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. As 5 obras básicas da doutrina espírita. Então, o Livro dos Espíritos, ele contém 1019 perguntas e respostas. E o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Então, Jesus prometeu a vinda de outro Consolador, que viria tudo explicar e relembrar o que ele tinha dito. Então, aqui está o Consolador, a terceira revelação, o Espiritismo. Então, o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro destes 5. E logo no início do livro, Allan Kardec coloca para nós assim: que os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal. Então, os Espíritos, lembrando que nós também somos Espíritos, né? Só que atualmente estamos usando um corpo físico, mas os Espíritos estão se manifestando em toda parte. Os Espíritos se comunicam, cumprindo assim uma profecia de que os Espíritos se manifestariam universalmente. E que, sendo eles, os Espíritos, os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, a sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, a missão do Espiritismo é a transformação moral da humanidade. Ensinar a todos nós a nossa condição de espíritos imortais, de que estamos aqui na Terra com o propósito de nos aperfeiçoarmos, de nos aprimorarmos, de nos tornarmos pessoas mais amorosas, mais compreensivas, mais tolerantes, mais respeitosas, que compreendamos que nós estamos aqui de passagem e que devemos aproveitar esse tempo no nosso aprimoramento, servindo, aprendendo, ocupando o nosso tempo de uma maneira construtiva para nós, para os outros, que sejamos nós dentro das nossas famílias, aqueles que contribuímos com a harmonia, com a paz. Então os espíritos buscam
nos ensinar, nos esclarecer do porquê estamos aqui na Terra. Então a nossa maior missão, a nossa maior tarefa aqui na Terra é conosco mesmo. É de trabalharmos o nosso aprimoramento. Então os Espíritos, eles buscam nos esclarecer dessa verdade. E Allan Kardec, ele diz assim, ó, eis os termos em que nos deram, por escrito e por muitos médiuns, a missão de escrever esse livro. Então os Espíritos se comunicaram através de inumeráveis médiuns. E Allan Kardec pegou esses ensinos e organizou a doutrina espírita, inicialmente no Livro dos Espíritos. E os Espíritos disseram a Allan Kardec: ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso, disseram os Espíritos a Allan Kardec. Então a doutrina é dos Espíritos. Allan Kardec foi o espírito missionário que organizou os ensinos dos Espíritos de uma maneira que nós pudéssemos compreender. Muito bem, nós vamos ver, é muito rápido, né? Assim, a estrutura didática do Livro dos Espíritos. Informando que, olha só, a primeira edição do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, continha 501 perguntas. A outra edição, em 1860, a segunda edição, que é a edição definitiva, passou a contar com 1019 perguntas e respostas. 1019 perguntas e respostas. E este livro está à disposição de todos nós. É um tesouro que nós temos em mãos. Muito bem. A partir do Livro dos Espíritos, surgiram as outras 4 obras da codificação. E um detalhe, esse livro, ele está dividido também em 4 partes, certo? Cada uma das partes do Livro dos Espíritos deu surgimento ao outro livro. Por exemplo, a primeira parte chama-se Causas Primeiras do Livro dos Espíritos. Deu surgimento ao livro A Gênese, certo? Já a segunda parte do Livro dos Espíritos, que é o Mundo Espiritual, ou dos Espíritos, deu surgimento ao Livro dos Médiuns. A terceira parte, que é as Leis Morais, deu surgimento ao Evangelho segundo o Espiritismo, muito conhecido por todos nós. E a quarta parte deste livro, que é Esperanças e Consolações, deu surgimento ao livro O Céu e o Inferno. Então, aí nós temos as 5 obras básicas do Espiritismo, ou Pentateuco kardeciano. Tudo bem? Ora, então o Livro dos Espíritos, 4 partes. Nós vamos falar muito rapidamente de cada uma parte desta. A primeira parte do Livro dos Espíritos, que é Causas Primeiras, Allan Kardec pergunta na questão de número 1, que é Deus? Olha a pergunta. Allan Kardec não perguntou quem é Deus. Senão Deus seria igual a nós. Ele perguntou que é Deus. Tipo assim, que coisa é Deus? E os Espíritos responderam que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus é o Criador. E mais, Deus é o nosso Pai. E é um Pai
que cuida amorosamente de cada um de nós. Nós temos alguma dúvida sobre isso? As lutas que enfrentamos na Terra, isto faz parte do nosso processo de evolução. Então Deus é a inteligência suprema. E na questão de número 14, uma parte da questão número 14, os Espíritos dizem: Deus existe. Disso não podeis duvidar. E é o essencial. Crede-me, não vades além. Olha o que os Espíritos estavam dizendo a Allan Kardec. E para todos nós. Nós não temos como compreender Deus. Então ele falou: olha, não vades além. E nos disseram: ocupe-se com o seu aprimoramento, com o seu melhoramento. Então, nessa parte primeira do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos falam de Deus e dos dois elementos gerais do universo, que é espírito e matéria, certo? A matéria é da alçada, da competência da ciência. Então, o objeto de estudo do Espiritismo é o Espírito, ou seja, somos nós. O objeto de estudo do Espiritismo é o Espírito, ou seja, somos nós. Então, definido esse objeto de estudo, na segunda parte do Livro dos Espíritos, que é o mundo espiritual ou dos espíritos, Allan Kardec pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? Lembrando que nós somos espíritos. Quase vai. Oxe, quase. Aí, obrigado. Está entusiasmo aqui, não vê, né? Então, Allan Kardec pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? Lembrando que nós somos espíritos também. E os Espíritos responderam: pode-se dizer que os Espíritos são os seres inteligentes da criação. Todos nós somos os seres inteligentes da criação. Mas e qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Por que é que nós reencarnamos aqui na Terra? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, através das reencarnações sucessivas, nós chegaremos à perfeição. Não a perfeição absoluta, a perfeição relativa, certo? Esse é o propósito. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, em dado momento, dada época. Quer dizer, simples e ignorantes. Quer dizer, sem saber, sem termos conhecimento, e nós estamos caminhando ao longo dos milênios, nas sucessivas reencarnações, para alcançarmos essa perfeição. Mas isso vai depender de nós, do maior ou do menor esforços que fizermos, certo? Então estamos aqui na Terra com esse propósito de aperfeiçoamento, de aprimoramento, de nos tornarmos pessoas melhores. Compreendido? A segunda parte. E a terceira parte do Livro dos Espíritos fala sobre as leis morais. As leis, Allan Kardec listou ali 10 leis. A última é a lei de amor, justiça e caridade, né? Mas Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta foi simplesmente Jesus. Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo. Então Deus nos oferece como o mais perfeito modelo
E a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, da lei de Deus, que é a lei do amor. Então Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo. Nos espelhemos em Jesus, nos seus comportamentos, nas suas falas, para que estejamos trilhando o caminho certo, Jesus. Ainda nessa terceira parte, Allan Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Qual o sentido da caridade? Porque tem a caridade material, quando nós fazemos doações de alimentos, de moedas, de roupas. É a caridade material. Muito importante, necessária. Mas o entendimento de Jesus nos fala que caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Aí está a caridade, na sua sublimidade, na sua pureza, caridade, usar de bondade para com todos, para com aquele que não gosta de nós, para com aquele que falou mal de nós, para aquele que pensa diferente, para aquele que tem uma crença diferente, é a bondade, o pensamento de bondade, a oração. Quando tivermos de nos referir a essa pessoa, fazemos isto com equilíbrio, isto é a bondade, e isto é a caridade. A indulgência, a compreensão pelos erros do nosso próximo, e o perdão das ofensas, compreender a situação infeliz do outro, perdoar, orar pelo outro. Isso é o perdão, isso então é a caridade. E nós encontramos esses ensinamentos tão profundos na terceira parte de O Livro dos Espíritos. Muito bem, rapidinho passamos para a quarta parte. E Allan Kardec pergunta: o homem pode gozar de completa felicidade aqui na Terra? Nós podemos experimentar felicidade completa? Os Espíritos disseram que não, porque a vida nos foi dada como prova ou expiação. Mas olha só, mas depende dele, de nós, amenizar os nossos males e sermos tão felizes quanto possível na Terra. Então a felicidade completa aqui na Terra não é possível, claro, porque nós somos ainda espíritos imperfeitos, mas depende de nós amenizar, diminuir os nossos males. E como? Alterando o nosso comportamento para melhor. Se somos irritados e a irritação nos faz um grande mal, nós podemos amenizar os nossos males trabalhando a serenidade, a paciência, a compreensão, a tolerância, o respeito. Nesse trabalho, nesse esforço de nos melhorarmos, nós amenizamos os nossos males. Porque muitas das vezes nós achamos que a causa do nosso sofrimento é os outros. E não é. Podemos ter um familiar difícil, mas a causa do nosso sofrimento não vem dele. É porque muitas vezes nos falta mais amorosidade, nos falta mais sabedoria, nos falta mais tolerância, nos falta mais paciência. Então, mudando o nosso jeito de ser,
nós vamos amenizar os nossos males. Porque a nossa paz não vai vir de fora. Deveremos construí-la dentro de nós, trabalhando valores, certo? Dentro da quarta parte ainda, Allan Kardec pergunta: o reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? O bem poderá ser implantado algum dia na Terra? Os Espíritos responderam que o bem reinará na Terra, quando entre os Espíritos que a vêm habitar a Terra, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. E como que isso vai se dar? Aqui nos explica em detalhes. Então, neste período de transição planetária, já começaram a encarnar entre nós espíritos bons, espíritos missionários, que vão nos ajudar na transformação da Terra. Enquanto aqueles outros espíritos que são persistentes no mal, eles serão levados para outros planetas, mundos inferiores ainda à Terra, início de evolução. Eles serão levados para lá, para que lá eles possam se recuperarem. E aqui, espíritos melhores estão encarnando para nos ajudar. Então, o bem vai reinar na Terra. Não tenhamos dúvida disto. A lei de Deus é de progresso. E nós experimentaremos com certeza dias melhores nas nossas próximas reencarnações, se não for nessa. Mas o importante é que nós façamos esforços para sermos melhores. E isto iniciarmos dentro da família. Sermos ali mais amorosos e mais compreensivos, para que com esse comportamento contribuamos com a melhora do mundo. Nosso tempo está partindo. Então, finalizando, nós fazemos uma homenagem a Allan Kardec. Então, a obra de Allan Kardec, ditada pelos Espíritos, é um tesouro que a humanidade ainda está para descobrir. E eu diria que nós, os espíritas, também não descobrimos este tesouro. Nós temos um verdadeiro tesouro. Esses conhecimentos que aqui estão podem nos libertar de muitas coisas, como mágoas, ressentimentos, depressão, nos ajudando para que pratiquemos a caridade, essa caridade da benevolência, da indulgência, do perdão. Então, esta obra, no futuro, o Espiritismo, será estudado nas universidades da Terra. Fala assim, mas será? Claro, nós estamos falando aqui do Consolador prometido por Jesus. Estamos falando da terceira revelação. E Allan Kardec será homenageado, exaltado, muito mais no futuro. E nós temos esta obra em nossas mãos. Vamos ler, ou melhor, vamos estudar 1019 perguntas e respostas, de uma maneira que facilita a nossa compreensão. Então, o livro dos Espíritos, que possamos homenagear, ter um sentimento de gratidão a Allan Kardec, o Espírito escolhido por Jesus
para vir à Terra e realizar esta grande missão da codificação do Espiritismo, a começar pelo Livro dos Espíritos. Então, todos nós estamos convidados a ler, a estudar esta obra, o Livro dos Espíritos, que nesse mês de abril, no 18 de abril, completa 166 anos. Está em nossas mãos. Que Jesus nos abençoe. E antes de devolver a palavra, vamos divulgar rapidinho que vai estar conosco nos dias 29 e 30 de abril, Haroldo Dutra Dias, muito conhecido. Dia 29 de abril é um sábado à noite, com a palestra A Nossa Estrada de Damasco. E no dia 30, que é um domingo de abril, pela manhã, o seminário é Apocalipse, Mitos e Verdades. Vai ser lá no Shopping Bosque dos Ipês. Para participarmos, precisamos fazer a nossa inscrição. E é feito unicamente através do site da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul. Muito fácil. Acessou lá, tem todos os caminhos para que a gente possa fazer a nossa inscrição. Essa inscrição tem um valor de R$50, porque tudo muito caro, a partir, primeiramente até o local lá, onde será o evento, né? Por isso desse valor. Estamos convidados. É um evento assim imperdível, Haroldo Dutra Dias. Eu agradeço bastante a atenção de todos. Muito obrigado. Muita paz. Sim, sim.